Vamos lá então, mais um tema, estamos chegando à reta final do nosso conteúdo do Direito Civil. Vamos tratar de mais um tema hoje sobre compensação, então seguindo o conteúdo que eu enviei para vocês, né, o conteúdo que, de acordo com a minha paginação aqui, lá na página 10, compensação a partir do artigo, previsto no artigo, a partir do artigo 368 do Código Civil. Compensação também é meio de extinção de obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Então, pense lá, tem o credor e tem o devedor. À medida que esse devedor, ele se torna credor do devedor e aquele credor se torna devedor daquele credor, veja bem, se confunde aí as duas situações, uma se torna credor e devedor uma da outra, né? Pode haver essa situação que o Código denomina de compensação de obrigações, tá? Então, acarreta, nessa situação, vai acarretar a extinção, pode acarretar a extinção de duas obrigações cujos credores são simultaneamente, né, credor e devedor um do outro. Então, é modo indireto também de extinção das obrigações, porque não vai ser feito pagamento, né? Ó, o B deve para A R$100. Ele não vai pagar esses R$100. O que vai acontecer? Se ele se torna, ele deve R$100, mas ele se torna também credor do A, pode haver a compensação das dívidas, mas vai extinguir, só que não vai haver o pagamento, vai ser compensado, tá certo? Então, um outro exemplo aí, José é credor de João, da importância de R$1.000, e esse João se torna credor do primeiro por igual quantia. As duas dívidas se extinguem automaticamente, dispensando o duplo pagamento, né? Ó, o João não vai pagar R$1.000 para o José pagar R$1.000 depois para ele, tá entendendo? É muito prático, né? Ó, vamos compensar, eu devo para você, você deve para mim, a gente compensa e quita essas duas obrigações, tá certo? É um caso de compensação total, porque nós temos duas obrigações que se equivalem, tá? E aí essa compensação vai ser total, extinguindo as duas. Mas pode ocorrer também uma compensação chamada parcial, tá? Então, ó, se, no entanto, João se torna credor de apenas R$500, ele deve R$1.000 para José, tá? Mas ele tem um crédito de 500, o que pode acontecer? Desconta então 500 que ele teria que receber e ele vai pagar só os outros 500. E aí outros 500, né? E aí nesse caso nós vamos ter uma compensação parcial. Compensa aquilo que é o que um deve para o outro e paga aquilo que só uma pessoa deve para a outra. Entenderam? Então, tranquilo, preste atenção aí nos exemplos. Então nós temos aí, então ela pode ser total ou parcial. E ela ainda tem, essa compensação ela pode ocorrer, ela pode ser determinada pela lei, é chamada compensação legal, pode ser convencionada pelas partes, compensação convencional, ou pode ser determinada pelo juiz, que é a chamada compensação judicial, tá? Então, compensação legal, decorrente da lei, não depende da convenção das partes e opera-se de pleno direito, mesmo que um deles se oponham, né? A própria lei prevê essa situação e possibilita a extinção por meio da compensação, tá? Uma perguntinha aí, é possível o juiz conhecer de ofício a compensação ou deve ser provocada? É evidente que o juiz apenas vai reconhecer, não vai determinar, né? O juiz ele é provocado e aí existe uma situação prevista na lei possibilitando a compensação e aí o juiz então vai reconhecer essa possibilidade e declarar que essa compensação seja feita, tá? O efeito vai ser operar a extinção de obrigações recíprocas, né? O que é obrigação recíproca? Então, um deve, um tem o crédito, o outro deve, mas aquele também tem o crédito e precisa receber, então se compensa, tá? A observação que se faz aqui com a relação à compensação legal,
de acordo com o artigo 369, é que essa compensação ela só pode se realizar entre dívidas líquidas e vencidas, tá? E de coisas fungíveis, tá? Então, dívidas líquidas, eu sei o quanto eu tenho que pagar, já está vencido e é uma obrigação fungível. Aí sim pode haver a compensação determinada pela lei, tá? Agora, na compensação convencional, que é aquela que resulta de acordo, né, de vontade, ou seja, entre credor e devedor, quando um se torna credor do outro ao mesmo tempo, essa compensação, desde que convencionada pelas partes, pode tratar de dívidas ainda que sejam infungíveis. Tá? Então, a observação do artigo 369 não se aplica na compensação convencional. Tá? As partes, então, de comum acordo, passam a aceitá-la, dispensando-se alguns dos seus requisitos, como, por exemplo, a identidade de natureza ou liquidez da dívida. Porque desde que as partes concordem, né, convencionem essa forma de compensação, tudo bem, tá certo? Então, pode ocorrer. Exemplo aí, é possível compensar uma obrigação de dar, um carro, uma casa, um computador, né, que A tem relação a B por uma obrigação de pintar um quadro, por exemplo, que B tenha relação a A. Ou seja, a natureza das obrigações são diferentes, mas desde que as partes convencionem essa compensação, ela pode ocorrer, tá? Ainda um outro exemplo, da mesma forma, se A deve uma importância de R$1.000 para B, que é uma obrigação pecuniária, e B deve a entrega de um animal, né? Obrigação então de entregar uma coisa certa. Para o A, as dívidas podem ser compensadas porque são de comum acordo, ocorre de comum acordo, embora isso não possa ocorrer, né, pela via legal, né? Porque na via legal, quando só determinada pela lei, né, essas obrigações teriam que ser relacionadas a coisas fungíveis, certo? Ainda, essa compensação pode ser judicial, que é aquela determinada pelo juiz. No curso do processo, alguém entra com uma ação contra outro, né? Aí eu entro com uma ação, por exemplo, cobrando algo, né? O A entra com uma ação cobrando algo de B. Aí B, na ação, ele diz, não, eu também tenho um crédito para receber do A, né? E aí no processo o juiz então pode determinar, reconhecer essa situação, que o devedor também é credor numa outra obrigação, e no processo o juiz então pode reconhecer e determinar a compensação das obrigações, certo? Então esse exemplo aí. E aí nessa situação, ainda que elas não sejam compatíveis, né, que é o exemplo que eu dei aí, um tem uma obrigação de 100, o outro tem uma obrigação de 110, né, ele pode determinar a compensação de forma que apenas a diferença, né, de 10 aí é que deve ser cumprida, certo? Então, muito tranquilo a compensação, por isso que eu já vou avançar aqui para outro meio, né, indireto de extinção da obrigação, que é a confusão, né? E não liguem para o termo confusão, aqui essa confusão é uma forma de extinção das obrigações, tá? Então, a partir do artigo 381, né, opera-se essa confusão quando as qualidades de credor e devedor são reunidas na mesma pessoa, extinguindo-se consequentemente a relação jurídica obrigacional, diferente da compensação. Na compensação, eu tenho um crédito e tenho uma dívida ao mesmo tempo, e aí as duas obrigações, elas podem ser compensadas. Aqui é a qualidade do credor e devedor que são reunidas na mesma pessoa, tá? Então, extingue-se a obrigação, o conteúdo do artigo 381, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Então, olha só o exemplo aí. O filho deve para o pai, sempre, né? Sempre eles devem para o pai. E por força do falecimento deste, adquire por sucessão, né, a sua herança. Então, olha, ele devia, tá? Mas agora ele vai ter um crédito, certo? Por quê? Porque o pai morreu e ele tem um crédito que veio por meio da herança, né? No inventário, foi aberta a sucessão lá e veio lá, vai receber algo por herança. Nessa hipótese, veja bem,
ele não teve nada que compensar, é diferente da compensação. Ele era devedor, mas agora, por uma outra situação, ele se tornou credor. Então se confunde na mesma situação a pessoa do devedor com o credor. E nessa hipótese, então, ele não tem como ser credor dele mesmo, entendeu? Por isso que nessa situação vai ocorrer a confusão da qualidade de devedor e credor, e aí é meio de extinção da obrigação. Desde que se confunda na mesma pessoa a qualidade de credor e devedor, ele não tem como cobrar dele mesmo, a obrigação inicial acaba sendo extinta, tá? Um outro exemplo aí, né? Eu passo uma nota promissória, eu estou devendo e essa dívida está representada por uma nota promissória. A nota promissória, ela pode circular, né? Então, o B é credor daquela nota promissória, ele transfere, ele cede esse crédito para outro, que cede para outro, então circula por meio de endosso, né? Que eles chamam no direito essa transferência, essa cessão do crédito. Até que, ó, eu devia aquela nota promissória, mas agora eu assumi aquele crédito, né? Aquele crédito chegou para mim, né? Eu não paguei ele ainda, mas ele circulou e chegou um momento que eu fiz um outro negócio e alguém cedeu aquele crédito para mim. E aí, nesse momento, então, como eu assumi a posição que era de devedor, eu passei a ser credora de mim mesmo. Ó, diferente de compensação, tá? E nessa situação eu não vou poder cobrar de mim mesmo, porque agora eu tenho um título. Eu era devedor naquele título, mas agora aquele crédito me foi cedido. E aí eu torno credor. Eu torno credor. Então se confunde na mesma pessoa o devedor e o credor. E aí confusão, né, das pessoas, das titularidades aí do sujeito ativo e passivo da obrigação, por isso que é extinta a obrigação, tá? Essa confusão, ela pode também ser total ou parcial, né? De acordo com o artigo 382, pode se verificar a respeito de toda a dívida ou apenas parte dela, né? Na confusão parcial, o credor não recebe a totalidade da dívida, por não ser, por exemplo, né, naquele exemplo da herança, ele não é o único herdeiro. E aí, nesse caso, ele vai pagar para os demais herdeiros. Apenas a parte dele, né, que ele não tem como cobrar dele mesmo. Aí ele vai cobrar dos outros, tá? Então, um exemplo aí que eu deixei. E os efeitos da confusão? A confusão extingue não apenas a obrigação principal, mas também os acessórios. O que se diz aqui de acessórios a respeito da obrigação? São as garantias, né, acessórios. Aqui, por exemplo, a fiança, um penhor, que é a garantia sobre o bem móvel, né? Porque a partir do momento que existe a confusão com relação à obrigação principal, as garantias também elas cessam, porque extingue-se a obrigação principal, extingue-se os acessórios. Mas o contrário não acontece. A recíproca não é verdadeira. A obrigação contraída, por exemplo, ó, pelo devedor permanece se a confusão se operar entre as pessoas do credor e do fiador. Porque veja bem, são os casos de subrogação que a gente comentou. Então vamos lá, ó. O A é credor de B e tem o C que é o fiador, ok? Se a confusão existe em relação ao credor e ao fiador, tá? A obrigação não vai ser extinta, por quê? Porque o fiador que paga a dívida do devedor, do B, o C pagou do B, ele vai se subrogar nos direitos do credor e poderá, então, cobrar do devedor originário. Por isso que daí nessa situação não se extingue, tá? Então, extingue-se a fiança, porque ninguém pode ser fiador, é de si próprio, mas a obrigação originária não se extingue. Igualmente, se houver confusão entre fiador e devedor, também desaparece a garantia, porque deixa de oferecer qualquer vantagem para esse, mas subsiste a obrigação principal, ok? Então, são os efeitos aí da confusão, mas também é muito tranquilo da gente entender essas situações. Eu espero também que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me mandem, né, me perguntem, que a gente vai conversando, né? Eu volto a dizer para vocês, essas aulas têm sido assim um resumo, né? Eu nem chamaria de aula, né? Mas são vídeos, eu gosto de falar assim, são vídeos explicativos do conteúdo, porque as nossas aulas sempre foram de forma presencial e isso
é o que é o nosso objetivo, voltar a essas aulas presenciais, né? Então, esperamos, né? Volto a dizer para vocês, esperamos que isso seja passageiro e que tudo retorne ao normal, tá? A gente tem certeza que isso vai acontecer, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai tratar aí da última forma de extinção das obrigações, que é a remissão. Abraço para vocês, pessoal!